Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre autocomprometimento. Eu quero saber de vocês. Você sempre deixa suas coisas por último? Ou sempre adia as coisas que você pode fazer por você mesma porque tem a prioridade de outra pessoa na frente? Pois é, isso se chama falta de autocomprometimento e vamos conversar sobre isso. Bom, gente, eu sei que é bem tênue a linha entre você ter autocomprometimento e também não ter tempo pra poder fazer as coisas que você precisa ou quer. Mas acontece que muitas vezes a gente tem tempo livre e a gente não organiza desse tempo pra poder se comprometer e efetivamente se dedicar às tarefas que a gente precisa fazer. Eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo em relação ao autocomprometimento. Eu me formei em 2016, né? Eu sou formada em Direito, sou advogada, e eu sempre tive vontade de fazer uma especialização, uma pós-graduação, alguma coisa assim, pra me manter ativa e conhecedora das reformas, das leis e poder amparar melhor meus clientes. E ao mesmo tempo, com tanta coisa acontecendo, eu me mudei de cidade, me mudei de casa, casei, tive uma filha. Então, muitas coisas da minha rotina fizeram com que eu não tivesse tanto tempo quanto eu gostaria. Mas, mesmo assim, eu decidi que ter o autocomprometimento, mas de me comprometer da mesma forma comigo como eu me comprometo com as demais pessoas. Por que um cliente é prioridade? Por que o seu filho é prioridade? Por que o seu chefe é sempre a prioridade? E por que você não se prioriza? Por que você não se dá uma oportunidade de ser levado a sério? Porque eu acredito que autocomprometimento é exatamente sobre isso. É sobre você não levar tão a sério assim as coisas que você quer fazer. Que você tem o sonho de realizar, mas que você coloca de lado porque imagina que dê pra você esperar porque não é tão importante. Mas não é assim. Às vezes você precisa desse empurrão pra poder continuar e realizar os seus sonhos. Mas uma coisa que ninguém fala e tá muito ligado, gente, é a autoestima com esse autocomprometimento que a gente tem. Porque, na verdade, quando você deixa de se autocomprometer com os sonhos, com as metas que você traçou pra você mesma, na verdade, você tá dizendo que você não é tão importante assim. Que você pode se esperar e que isso não é uma prioridade. Quando, na verdade, às vezes você se sente triste, mal, com a autoestima muito baixa. E isso tá diretamente relacionado a não se priorizar, a não se olhar e não se levar tão a sério assim. Agora, imagina que você é dona de uma grande empresa. Imagina que você tem a gestão dessa empresa, funcionários para coordenar, equipes para poder coordenar, que você tem projetos a trabalhar, reuniões com clientes importantes. Você deixaria mesmo que... Você faltaria? Você deixaria o projeto inacabado? Você deixaria com que seus funcionários não se comprometessem, não entregassem o projeto na mão dos clientes na data combinada? Você deixaria na mão de outra pessoa, de repente uma pessoa desconhecida? Imagina a agenda de uma pessoa, imagina assim a rotina, a agenda de uma pessoa que tem uma empresa para cuidar. Você acha que ela conseguiria acordar 10 horas da manhã e tranquilo trabalhar, tendo certeza que a empresa enorme que leva o nome dela tá sendo cuidada por pessoas realmente responsáveis, sendo que ela nem conhece esses funcionários? Claro que não. Então, assim, por que você dá mais prioridade, a gente coloca, assim, a vida até de influencer, de outras pessoas, na frente da nossa própria, sabe? A gente tem mania de valorizar mais o que os outros fazem do que o que a gente faz. Enxergar mais valor na rotina das pessoas de fora, na vida das pessoas de fora, e não enxerga, não romantiza até mesmo a própria rotina, não cuida ali não cultiva aqueles momentos, pequenos momentos, as pequenas oportunidades pra poder fazer valer cada minuto. Uma coisa que, tipo assim, eu sempre penso comigo é como eu me sentiria se eu morresse hoje. Assim, Tipo assim, se acontecer alguma coisa hoje comigo e eu morresse, como eu me sentiria em relação a tudo que eu realizei até hoje? Não é questão, gente, assim, somente de você ter conseguido conquistar a sua casa própria, ou o seu dinheiro, enfim, mas assim, de saber que você se esforçou, sabe? De saber que você fez o seu melhor em todos os aspectos da vida. Seja na área profissional, na área familiar, espiritual, você se dedicou, você se relacionou com Deus, você priorizou o seu autocuidado, suas atividades físicas, seu sono, você se cuidou ao máximo, você cuidou da sua alimentação ao máximo, o melhor que você podia fazer? Você tem certeza disso? Qual que é o seu nível de autocomprometimento hoje, sabe? Acho que era isso que, assim... Qual foi o nível de autocomprometimento que eu tive hoje e que eu tive ao longo da minha vida? Eu me comprometi com os projetos que eu tinha em mente e fiz de tudo para realizá-los? Ou eu simplesmente falei que, eu gostaria de fazer tal coisa
mas arquivei na gaveta e deixei esse sonho ir embora. Então, assim, o autocomprometimento, ele tá muito ligado a como a gente se vê. Você se vê como uma pessoa importante, uma pessoa... E não é importante, assim, dono de empresa, porque você é super manda-chuva e tal. Mas, assim, no quesito de você é importante. Qual é a importância que você tem pra esse lar, pro seu trabalho, pras pessoas que te rodeiam, pra sua comunidade? Se você conseguir enxergar o valor que essas pessoas enxergam em você... e você conseguir entender esse valor, você vai conseguir construir esse autocomprometimento. Agora fala pra mim, se você, por exemplo, contratasse um advogado que falasse pra você que iria resolver o seu caso, que iria distribuir um processo pra você, enfim, você contrata esse advogado começa a falhar com você. Ele não entrega o prazo, você liga pra ele, ele não te responde, você iria querer continuar com esse advogado? Você iria deixar na mão dele rolar? Ah, não, porque um dia ele vai acordar disposto e vai fazer o que precisa ser feito e eu vou ficar satisfeito? É assim que você levaria? Jamais! Eu tenho completa certeza que se você pudesse, a primeira oportunidade que você teria era tirar esse advogado do caso e colocar um competente. Então, assim, seja esse advogado competente, seja essa pessoa que fala e que cumpre com a palavra, com o combinado. Não arquive os seus projetos, não arquive as suas metas. Se você precisa se comprometer a algo, se esforce muito para realizar. Enxergue aquela importância, como eu falei para você, de repente um executivo, uma pessoa que coordena uma equipe, que coordena todo um trabalho, um sistema até, enxergue essa mesma responsabilidade. Porque você acha que uma coisa que depende de você, isso que eu tô falando pra vocês, bate diretamente em mim. Porque em vários momentos eu já quis desistir de várias coisas. Eu já olhei pra algumas coisas e pensei, isso não é pra mim. E se eu continuar, será que não vai fazer sentido? Mas e se você continuar? E se você pegar firme com isso e for até o fim? Não tem como saber. A gente realmente tá num mar onde você não tem uma certeza absoluta sobre algo, mas você tem a certeza absoluta de que tudo aquilo que você se comprometer e se esforçar vai gerar resultado. De repente, mesmo que demore meses, que demore semanas, até anos, vai gerar resultado em algum momento. E às vezes não é nem porque você insistiu naquilo naquele momento e aconteceu de abrir uma chave mágica, mas simplesmente de você ter aprendido ao longo do processo e ter chegado numa fase em que você faz mais rápido, que você faz melhor, que você tem mais resiliência para lidar com as situações e sair delas rápido. E eu digo isso, gente, assim, até com um pouco de dor no coração, porque hoje foi um dia muito difícil pra mim. Foi um dia muito difícil, ainda tá sendo. E eu quero, de alguma forma, poder ajudar vocês com essas palavras, de se autopriorizar, de se autocomprometer com os projetos e seguir em frente. E eu sei que você vai querer desistir, porque várias vezes eu também quis desistir. E eu acho que uma coisa que me ajudou foi visualizar todo o sacrifício que eu tô fazendo nesse momento, mas assim, visualizar lá na frente, visualizar o resultado. Imagina você numa prova de corrida, você precisa percorrer aquele trajeto. A sua meta é vencer, é ser um vencedor, é finalizar aquele projeto que você falou que você ia cumprir. E não importa que se você vai correr 5 quilômetros em 16 minutos, ou se você vai correr 5 quilômetros em 30, 40, 50 minutos. Mas para você chegar, você tem que não desistir. Para você chegar, você tem que apenas não desistir, não parar no caminho. Ou mesmo que você pare, pega uma água e beba, você continue. Você se visualize o tempo todo ao longo daquele projeto, você chegando na meta, você visualizando a sua chegada. Eu acredito muito que no momento que você se autocomprometer a fazer as coisas que você precisa fazer porque você disse que você faria e ter essa palavra, você vai conseguir enxergar o seu valor, vai conseguir ter uma autoestima melhor e entender que os seus projetos são sim importantes. Se priorize, se valorize, se autocomprometa. Não tenha dó de se gastar, não tenha dó de fazer o seu melhor. Não tenha pena de si mesmo para dar o seu melhor. E receber no futuro esse melhor que você tá plantando hoje. E às vezes você pode pensar, porque eu não sou bom o bastante, porque eu sempre tô falhando, porque eu sempre tô desistindo e tô voltando da estaca zero. Mas, gente, muitas vezes essa corrida, ela não é uma linha reta. Muitas vezes você vai ter subidas, vai ter descidas.
vai ter chuva, vai ter muito vento, você vai ver outras pessoas passando por você, você vai se sentir mais pra trás. Outras vezes você vai ver pessoas desistindo, caminhando, sentando no meio do chão e desistindo completamente, largando a mão. E o que você precisa fazer é não desistir, olhar, sempre seguindo em frente, não desistir dos seus sonhos, trabalhar e se esforçar ao máximo. Sempre se visualize conquistando aquilo que você sonha, para você não desistir no meio do processo. Eu lembro que quando eu fui fazer a prova de 5 quilômetros, a coisa que eu mais me visualizava era chegando nesse lugar. Eu me visualizava no ponto de chegada, olhando o tempo, o relógio ali cravado, e pensando, meu Deus, eu consegui fazer esses 5 quilômetros com tanta dificuldade, mas eu venci. Porque eu